eu tava no TMR lá em Piracicaba, e aí do nada essa história veio na minha cabeça, eu comecei a contar meio por cima, assim, no contexto que a gente tava compartilhando sobre ser sal e luz. E aí contei isso meio por cima e eu descobri que o pessoal todo que participou do processo de conversão dele, da BU, tava lá, que era a galera que era amiga dele, etc. Então foi uma história bem legal, assim. Bom, eu acho que a história de nosso processo de conversão leva uma vida inteira, né? Mas tiveram os pontos mais cruciais. E eu acho que o primeiro deles foi quando eu estava no terceiro ano do ensino médio. E nesse ano eu entrei numa crise muito profunda. Bom, era uma crise que eu acredito que era moral e também existencial, né? Existencial porque eu não sabia quem eu era, o que eu estava fazendo ali, né? De onde eu vinha, para onde eu ia. E era moral porque eu não conseguia me tornar a pessoa que eu sabia que eu deveria me tornar. Né? Eu tinha essa noção muito clara, né, de que eu deveria fazer certas coisas, que seriam melhores fazer essas coisas, mas eu sempre entrava em um processo de autossabotagem, sempre recaía nos meus vícios, e aí eu não conseguia caminhar, né, parecia que eu estava sempre andando em círculos e chegou num ponto que eu não sabia mais se tinha saída, né, eu estava começando a perder a esperança, eu não sabia se tinha um caminho possível para fora de tudo isso, e ao mesmo tempo olhava para o mundo e para as coisas que aconteciam, né, para o meu colégio, e como as coisas funcionavam. Eu e ele nos conhecemos no terceiro colegial. A gente tava na mesma sala e a gente começou a conversar por cartas. Pessoas peculiares. E aí deu pra ver que alguns, assim, embates internos do Thiago eram bastante óbvios. Então, coisas relacionadas à moral, principalmente. Então, amor, bondade, misericórdia para ele eram conceitos até que bons, mas que na prática eram totalmente diferentes e sempre um sentimento egoísta estava por trás. Ele falava isso. E falava várias outras coisas e a gente se envolvia em várias discussões sobre o que a Bíblia dizia e que para mim era totalmente verdade, para ele não. E aí eu vi a minha capacidade infinita de argumentação e isso me trouxe várias crises também. E hoje eu dou graças a Deus por elas. E foi bom para que eu entendesse também que não sou eu que convenço alguém, e mais sim o Espírito Santo de Deus. Aí no terceiro ano, eu era da sala da Giovanna Napolitano. Aí tinha um curso de sexta-feira à tarde, de filosofia, que a gente participava, a Giovanna ia algumas vezes, mas só que o nosso professor de filosofia era muito provocativo. Ele era muito bom, as aulas eram muito boas, mas ele encarnava os filósofos mesmo nas aulas. Mas só que ele não deixava claro que era um filósofo que ele estava interpretando. Então isso às vezes colidia com as crenças das pessoas e incomodava, né, certas pessoas. E chegou num ponto que começou a incomodar inclusive a Giovanna. E como a orientação dele era um pouco mais, era mais histórica, materialista histórica, e também acabou me influenciando na época, também acabei, minha orientação também naquela época era essa, também um pouco mais cética, né, de questionar tudo seriamente, inclusive a existência de Deus. Às vezes eu entrava em algumas conversas, algumas discussões com a Giovanna e isso não era muito bom, né? Mas quando eu ia, o professor sempre colocava a gente em debates assim, e ele era bem, como que eu posso dizer, bem incisivo, assim, principalmente em relação ao cristianismo. Ele trazia ali questões pra gente conversar sobre e eu não tinha resposta para aquelas perguntas que ele fazia, e aí isso me abalava, e aí eu e o Thiago a gente conversava e se envolvia em mais discussões ainda sobre isso. Eu tentava ajudá-lo, mas não consegui depois de determinado ponto. E mesmo antes, assim, eu me questiono bastante sobre se eu fiz alguma coisa, porque eu acho que eu não ajudei em nada. Tanto que ela acabou me mandando um versículo, se eu não me engano era de Tito 3:9, que dizia o seguinte: evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Então, bem no contexto, né, daquilo que a gente estava vivendo. E por isso a gente acabou se afastando, mas no tempo que a gente era amigo, ela me ajudou muito naquilo que ela podia, né, ela acabou me ajudando. Assim, chegou um momento que eu falei pra ele que era melhor que a gente se afastasse, porque não tava dando, eu não ajudava ele e eu tava começando a ficar mal também, né?
E aí a gente se afastou um pouco, eu tava cheia de questões em relação à minha ansiedade também por conta do vestibular. No final do ano a gente voltou a se reaproximar um pouco, mas não foi como era antes. E aí, assim, ele foi fazer a faculdade dele, eu fui fazer cursinho pra fazer a minha faculdade. Daí eu acabei entrando na faculdade, em engenharia florestal. Só que minha crise continuava, né? Eu continuava buscando uma saída. Por isso eu gostava muito de estudar filosofia, estudar outras religiões, frequentar outras religiões, cheguei a passar pelo budismo. O que mais gostava de estudar era o budismo na época, né? Mas cheguei a passar também pelo espiritismo, pela teosofia. Nada ainda dava uma resposta muito satisfatória, né? Nada ainda era bom, mas só que ainda não resolvia absolutamente a crise que eu tinha. Até que um dia, que eu estava no terceiro ano da faculdade, eu sentei num dos bancos desse coreto e eu achei uma folha. Nessa folha tinha justamente a passagem da mulher adúltera que levam a Jesus. E eu li aquela passagem, aquilo era provavelmente um estudo da Bíblia, e a maneira como Jesus tinha lidado com aquela moça. E eu pensei, né, se havia uma saída aos problemas do mundo, teria que ser naquele sentido. E nessa época eu estava fazendo uma disciplina optativa. Nela eu conheci a Camila. E aí eu sabia que a Camila era cristã e eu comentei com ela, né? Eu achei essa passagem da mulher adúltera num dos bancos, lá perto do restaurante. Eu achei incrível essa passagem. E aí ela comentou comigo, né? Ela era justamente a líder da BU de lá, naquela época. E aí ela me convidou, a gente tem um grupo de estudos, se você quiser vir, você está muito convidada. Aí eu comecei a ir, comecei a participar. Eu ia em todos os estudos que tinha 2 vezes por semana. E eu comecei a gostar muito, né? Eu tinha preconceito em relação a eles no começo. Mas algo que me chamou muita atenção, e que me motivou muito, foi também a conduta deles, né? O modo como eles agiam, o amor que eles tinham e a preocupação que eles tinham entre eles, sem esperar absolutamente nada em troca. Isso foi algo que eu não tinha encontrado em nenhuma religião, nenhum movimento estudantil, nenhuma filosofia, porque mesmo nesses anos eu continuava procurando a saída para minha crise, né? Para os meus problemas, para os meus vícios, para esse processo de autossabotagem em que eu sempre caía. Ela me convidou, eu comecei a participar, isso começou a gerar um interesse muito grande na Bíblia em mim, né? Pelo estudo da Bíblia, mas ainda assim tinha umas passagens que eu não entendia, né? Mas eu via o amor que eles tinham entre eles, a harmonia que tinha entre eles, eu tinha achado aquilo incrível, isso me motivou a continuar participando. Até que um dia, eu estava num dos momentos de crise no meu quarto, e aí eu pedi para Deus. Eu estava meio que voltando a acreditar em Deus, me reaproximar de Deus por isso. Eu fui batizado e catequizado na igreja católica. No começo, quando era menor, eu acreditava em Deus de fato. Mas aí, com o tempo, essa fé foi caindo porque não tinha algo mais profundo que sustentasse essa fé. E aí eu estava num momento de crise, no meu quarto, eu pedi para Deus, Deus, me ilumina. E eu estava quase adormecendo, dormi. No dia seguinte eu acordo, e aí eu começo a refletir de novo sobre as coisas, e as coisas passam a fazer muito sentido, inclusive pelo lado filosófico. E aí quando eu me dou por mim mesmo, eu estou do lado de fora do meu quarto, na minha kitnet, agradecendo a Deus de joelhos por Ele ter me libertado. Eu tinha me dado conta, Ele tinha me convencido de que não havia saído dentro de mim, não havia saído dentro das pessoas, dentro dos homens, mas somente dele, né? Somente pelo sacrifício e pelo caminho que Ele havia aberto quando Ele veio para cá, para a Terra. E acho que isso mudou completamente o meu rumo, né? Aí eu comecei também a participar da LBP, de tanto que eu gostava dos encontros, das reuniões, que é a Aliança Bíblica de Profissionais, e lá eu conheci pessoas que me ajudaram demais, né? Que foi o Damião, que também tinha feito Ciências Sociais no Unesp, e aí eu conheci a Natália também, da Vicchioli, que os dois me ajudaram demais nos primeiros passos, né? O Damião me convidou para ir para a igreja dele. Eu resisti um pouco no começo, né? Mas aí ele insistiu um pouco no convite, eu fui, gostei muito, e foi assim que eu comecei a caminhar pela fé, né? Daí quando eu voltei para São Paulo, quando mudei de curso, eu mandei uma mensagem para Giovana, porque eu achei que ela ia gostar, ia ficar muito feliz com essa notícia, né? De que eu tinha conhecido a Jesus e tinha conhecido a Bíblia. E foi uma surpresa muito grande, né?
perceber que foi uma felicidade muito grande perceber que ela também continuava na fé, que ela conhecia a BU, que participava da BU também. E é curioso perceber como tudo estava interligado, né? Com toda essa harmonia que a BU tem, que Deus sustenta através de nós, faz as coisas funcionarem e acontecerem pela graça dele. Quando estava no segundo ano da faculdade, à noite, numa véspera de prova, na casa do meu amigo, eu lembro exatamente onde eu estava, o que eu estava fazendo, etc. Eu recebo um inbox no Facebook com uma passagem do Salmo 119 do Tiago. Eu falei, pronto, o cara vai querer debater comigo essa hora da noite na véspera da minha prova, né? Mas não. Aí logo em seguida ele mandou, Gi, eu lembrei de você lendo essa passagem, o Senhor me alcançou. Aí eu fiquei extasiada, né? Gente, fala sério. Porque assim, Deus não precisava ter me feito saber que o Tiago foi alcançado, mas ainda assim ele o fez. E assim, saber que o Tiago foi alcançado a despeito de mim, pela ABU, dentro da universidade, o Senhor escolheu a forma dele para que o Tiago fosse alcançado e louvado seja Deus por isso. E isso é o suficiente para que a gente se alegre. Entender que o Senhor é o dono da seara, sabe? Ele é quem está no controle das coisas, de como elas vão acontecer, e é Ele quem finalmente convence e atrai os corações a Ele, né? Então isso me traz muita alegria e muita gratidão a Deus por poder, assim, conhecer o Tiago e conhecer a pessoa que ele se tornou também. E é muito bom porque tudo aquilo que havia de bom e há de bom no Tiago, o Senhor preservou e ainda o Senhor deu a ele a fé, sabe? E aí a gente se encontrou recentemente e é legal porque até o semblante dele é outro. Antes era um semblante pesaroso, eu não sei se ele notou essa diferença, mas eu notei. Antes era um semblante pesaroso no terceiro ano do colegial e agora que a gente se encontrou era tipo algo leve, sabe? Muito bom. E eu louvo a Deus porque Ele alcançou o Tiago e tem preservado ele, assim como Ele preserva cada um de nós cristãos. E a Deus seja a glória, gente. Ele é infinitamente bondoso com a gente. Agradeço a Deus por tudo aquilo que Ele faz e por Ele nos dar a alegria de saber também as coisas que Ele está fazendo na vida das pessoas. Enfim, eu gostaria muito de agradecer a todo o pessoal da BU, né, por montar esse movimento e doar o seu tempo para fazer isso acontecer, para fazer a missão. Espero que isso sirva de bastante inspiração para o trabalho que a gente tem nas universidades e nas escolas e também no campo profissional. Mas eu acho que é basicamente isso. Obrigado. Agradecer em especial também a Camila, a Natália, a Giovana e o Damião. Pessoas que foram extremamente importantes, tantas outras que foram extremamente importantes no processo. Eu acabei ganhando uma família espiritual, de fato. E para mim essa história é a prova viva de várias coisas. Dentre elas, de que quando o Senhor quer alcançar uma pessoa, nada que ocorre no processo é por acaso. Então, com certeza não foi por um acaso que alguém esqueceu uma folha de EBI no banco do coreto no qual o Tiago iria se sentar. Não foi por um acaso que nós fizemos a mesma disciplina, mesmo estando em cursos diferentes. Mas mais do que isso, é a prova viva de que Deus, Ele é o dono da missão, Ele é o dono da BU, Ele é o dono dos estudos bíblicos, Ele é o dono de tudo. O nosso papel é apenas falar e orar, mas quem traz o convencimento e todas as explicações é Cristo, é o Espírito Santo. E Ele faz isso no momento que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Foi assim com o Tiago, foi assim com outras pessoas na BU Piracicaba também. E a minha oração é para que seja assim no seu grupo, para a glória de Deus.